Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria em iniciarmos o estudo do livro Voltei. O livro Voltei é psicografado por Chico Xavier, ditado por Frederico Figner, que utilizou o pseudônimo de Irmão Jacó. É apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, a minha gratidão à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de estudar, aprender, rever, renovar, conhecer assuntos que eu confesso que eu não conhecia ou que eu desconhecia. Este estudo, particularmente, tem me trazido uma grande contribuição doutrinária, ampliando o que Allan Kardec deixou, ampliando o que André Luiz deixou, ampliando o que eu já tinha de conhecimento. E eu espero com muito carinho que esta sensação também chegue a você que me acompanha diariamente. Aproveito para cumprimentar a todos, a todas que vêm fazendo comigo este estudo e que juntos temos a alegria de analisarmos, ponderarmos, refletirmos em torno de grandes verdades que fazem parte do manancial doutrinário do abençoado Espiritismo. Hoje vamos começar o capítulo 16, relembrando que no último vídeo nós vimos que Frederico Figner, junto com Guilom Ribeiro, junto com Saião, junto com Leopoldo Cirnei, junto com Caibar Schutel, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, com Marta, eles estavam numa assembleia. E de repente o Dr. Bezerra fez uma prece comovedora, e aquela prece elevou o padrão de todos que ali estavam. E curioso que uma estrela veio na direção deles, uma estrela magnífica. E conforme a prece foi sendo feita, aquela estrela foi tomando forma perispiritual humana. E agora nós vamos ver a continuidade descrita pelo Espírito Amigo. Capítulo 16, a palavra do companheiro. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna, aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. É uma verdade. Como é que eu vou falar do abstrato? Como é que eu vou imaginar uma estrela vindo do céu, vindo, no meio de uma assembleia, quase a tocar no chão, e dali toma uma forma hominal? Para nós, que julgamos ser excessivamente racionais, os Tomés da vida, ver para crer, como conceber essas maravilhas espirituais? Ou como conceber que do lado de um Guilom, de um Caibar Schutel, de um Dr. Bezerra, nimbava uma luz? Alguns mais, alguns menos. Como conceber no imaginário pobre de quando estamos encarnados? A nossa preocupação é o dia a dia, é o trabalho, são as contas, preocupação com os filhos, os problemas em casa. Essas são as preocupações e as ocupações que nós temos. E aí, de repente,
Pegamos um livro espírita em que nos fala de uma estrela que vem do céu. Vem diante de uma assembleia, quase toca no chão e toma uma forma hominal. É fácil. Homens e mulheres comuns que nós somos, é fácil de compreender? Não, não é fácil. Não é fácil porque o nosso imaginário é envolvido aqui no dia a dia, sempre com coisas limitadinhas. Vemos apenas o dia a dia, não vejo, então não existe. Não compreendo, então não existe. E de repente nós estamos diante de um fenômeno da natureza. Estamos diante do que para nós é o sobrenatural, mas que hoje conhecemos que o sobrenatural nada mais é do que o natural desconhecido. A partir do momento que o natural é conhecido, estudado, catalogado, ele deixa de ser o sobrenatural e passa a ser o natural. Para os espíritos é natural eles verem a aura dos espíritos e dos encarnados. Para os espíritos é natural lançar uma forma pensamento na direção de um encarnado. Para o espírito é natural ele poder percorrer o tempo e o espaço por meio do pensamento. Agora, para nós, encarnados, que vamos no centro espírita ou em qualquer templo de oração e temos sérias dificuldades de nos ligarmos ao alto, como é que nós vamos imaginar isto? Olha a dificuldade de transcrever o que ele estava vendo. É a mesma coisa eu querer explicar para uma criança de 2, 3 anos de idade que a chuva nada mais é do que efeitos que estão ao nosso lado da própria natureza, que vão juntando e aglutinando aquelas partículas que chega uma hora nós temos a abençoada chuva. Como explicar para uma criança as reações que uma queimada pode gerar para a vida humana e para a natureza? Como explicar para uma criança determinados eventos naturais ou provocados pela ação do homem que transcende a imaginação e a compreensão de uma criança de 3 anos de idade? Podemos dizer que nessa história a criança de 3 anos somos nós. Nós somos essas crianças. E quando estamos diante, desceu na forma de uma estrela e se fez visível na forma de um homem. O perispírito, como bem estudado, como bem difundido pelo professor Hernani Guimarães Andrade, é um MOB, modelo organizador ou modelo organizacional biológico. Ele toma formas. E quanto mais categorizado é o espírito, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais domínio do próprio eu possui o espírito, maiores são os voos que aquele espírito pode dar. Mais transcendente se faz a sua região espiritual. Agora, nós, espíritos vinculados à matéria, ainda lutando contra o orgulho, muito provavelmente a grande maioria de nós reencarnou vinda do umbral mesmo. Nós não somos espíritos que viemos de outras regiões, não. Tem pessoas que acham que veio de nosso lar, tem pessoas que acham que veio da região acima de nosso lar. Não, nós somos espíritos aqui, terra a terra, próximo do umbral denso, quando não das próprias trevas. Quando não das próprias trevas. Temos aquela ideia, por ter facilidade para falar, por ter facilidade por expor um assunto, por ter isto, por ter aquilo, já é um espírito evoluído. Não é o nosso caso ainda. Pelo menos não é o meu caso. Eu sou um espírito muito terra a terra,
que veio aqui das regiões adjacentes da Terra mesmo, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas nada além disso. Luto muito contra o meu orgulho, luto muito contra a minha vaidade, luto muito contra o meu egoísmo. Isso denota a inferioridade ainda que eu possuo. Continua o espírito amigo, submetido a salutares limitações. O espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Então, o que ele diz aqui? A dificuldade de nos transmitir uma ideia. Nós temos ideias pré-concebidas de muitas coisas, e isso é ruim, porque quando os espíritos nos mostram outras vertentes, eu não acredito. É igual aquele dito popular: mudou a cor da grama, passo fome. É isso que acontece conosco. Por termos ideias pré-estabelecidas, vendo o mundo do ponto de vista material para espiritual e não do ponto de vista espiritual para o material, o nosso julgamento se torna muito limitado, ficando muito aquém da realidade. Então a dificuldade, a incompreensão, a luta. Imagina os espíritos para entrar em contato conosco, os encarnados. É uma dificuldade. Nós temos aquela ideia, os espíritos dão comunicação na hora que querem, do jeito que querem. Não é bem assim. O próprio Frederico Figner, nos primeiros capítulos do livro, disse que o grande sonho dele era de manter uma correspondência. Que eu saiba, ele só escreveu este livro e uma outra mensagem pelo Chico e eventualmente por um outro médium. Não foi dada autorização, mesmo porque é um espírito que estava trabalhando também, já preparando próximas encarnações. Lembremos que só pararemos de reencarnar quando esgotarmos todas as expiações e realizarmos as nossas provas. Do contrário, desencarnaremos e reencarnaremos até quitarmos perante a lei divina, perante o próximo, perante a nossa própria consciência e de nos provarmos que já desenvolvemos minimamente o amor universal e não o amor pela parentela e não o amor por meia dúzia que estão ao nosso lado e não o amor por aqueles que formam o que chamamos família. O Espiritismo nos ensina a respeito da família universal. Eu posso ter nascido num lar, eu posso ter tido um pai, uma mãe, uma esposa, filhos e assim sucessivamente, e não ter ligação nenhuma com o próximo. Mas hoje compreendemos que sozinhos nós não somos nada, nem ninguém, e não fazemos nada sem a cooperação do próximo. É o meu egoísmo gritando, me trazendo a ideia de superioridade, de individualidade. É até o momento que eu fico doente. É até o momento em que eu perco o emprego. É até o momento que eu morro e chego do outro lado e fico refém da ajuda de terceiros. Enquanto não compreendermos e vivermos sob a égide da família universal, do bem de todos, da ideia de que não devo apenas ser eu a ganhar e sim um coletivo, denota inferioridade. Por isso que eu vejo em mim como eu sou inferior, pelas minhas ações, pela minha postura, pelo meu comportamento e pelo distanciamento que eu ainda estou deste pensamento de família universal. Como Frederico Figner também. Como Guilom Ribeiro também, como Sidney, como Saião. Nós temos aquela ilusão, é médium, é orador, é dirigente. Como se esses títulos fossem, olha, você é médium, já vai para o céu. Você é dirigente, já é um homem bom, pelo amor de Deus.
Eu posso ter facilidade de expor um assunto, eu posso ter uma memória que me ajuda, mas é muito difícil o espírita que tem grande tarefa que não veio como compromisso kármico. A maioria dos companheiros que vem na oratória, na mediunidade, na direção de uma casa espírita, são grandes devedores do passado, que têm a oportunidade de trabalhar numa frente assistencial, numa frente doutrinária, levando luz e esclarecimento. E a maioria daqueles que batem na porta da casa desses mesmos são aqueles que ontem desviamos do caminho. E hoje vem pegar uma marmitex, hoje vem pegar uma cesta básica, hoje vem ouvir o evangelho pronunciado por nós. Então não é sinal, fulano tem um trabalho bonito, é um espírito de luz. Espírito de luz na onde? Espírito de luz na onde? Ele pode estar se candidatando a ser, mas ainda não é. E ter um trabalho espírita, como tenho aprendido e muito com o Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor da casa, denota quanto maior o trabalho, maior a dívida perante o alto. E uma minoria, como é o caso de Chico Xavier, que veio como missionário. Missionário do amor, missionário da verdade, missionário da revelação. Nós outros estamos lutando contra as nossas imperfeições. Nada mais do que isto. Continua o espírito amigo. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Olha que bonita descrição. Aquela estrela foi dando vida hominal. O perispírito foi recompondo e ele reconheceu que por detrás daquela estrela, agora na forma hominal perispirítica, Bittencourt Sampaio. Um extraordinário espírita, um espírita de vanguarda, um espírita missionário, um espírita apóstolo da verdade, e não os espíritas que nós temos hoje, que na primeira dificuldade não vai na casa espírita, na primeira dor de cabeça não vai na casa espírita, na primeira desilusão abandona o barco, no primeiro não vou mais, não serve, milindra com tudo e com todos. Aqui estamos diante de um exemplo, Bittencourt Sampaio, um extraordinário espírita, um extraordinário cristão, um extraordinário apóstolo de Jesus em tempos modernos. E não o que temos visto hoje, espíritas com medo da morte, espíritas de lives, espíritas de congressos pagos, caros, em que faz do espiritismo se tornar elitista, porque somente quem paga tem oportunidade de ir, somente quem tem condições tem oportunidade de ir. Este não. Este foi um espírita com E maiúsculo. Este foi um cristão com C maiúsculo. Nós não. Nós somos espíritas com E minúsculo, quase pequenininho. Com um cristão com o C muito pequenininho, por falta de convicção da nossa parte. Então ele viu, maravilhado. Imagina, Dr. Bezerra, os companheiros, nimbavam luz. Bittencourt Sampaio não. Bittencourt Sampaio veio de regiões que transcende onde Dr. Bezerra está. Às vezes nós falamos com todo o respeito que Dr. Bezerra merece da nossa parte. Às vezes falamos de Dr. Bezerra imaginando que é o suprassumo da espiritualidade. Não!
Tem muitos espíritos mais categorizados que Dr. Bezerra. E eu falo isso com respeito, já que Dr. Bezerra é um dos patronos espirituais do CEPAC. Já que Dr. Eduardo Modesto Gil é um pupilo de Dr. Bezerra. Falo com a veneração que Dr. Bezerra merece da minha parte, mas igual a Dr. Bezerra o mundo espiritual está cheio. Superior a Dr. Bezerra, como o caso de Bittencourt Sampaio, o mundo espiritual está cheio. Nós não temos ideia do que um Bittencourt Sampaio faz hoje. Nós não temos ideia do que um Eurípides Barçanufo faz hoje. Nós não temos ideia do que um Chico Xavier faz hoje. Um Mahatma Gandhi, um espírito desta estirpe, que quando vem pela terra, marca. Eu me lembro que Chico Xavier dizia, por exemplo, que um dos trabalhos de Paulo, o apóstolo da gentilidade, faz na atualidade no mundo maior, é converter grandes inteligências para o Cristo. Já que Paulo tinha uma argumentação maravilhosa, já que Paulo tinha uma intuição maravilhosa, um dos trabalhos de Paulo hoje é converter grandes inteligências, redimi-las para o caminho do bem. Então, Bittencourt Sampaio, um espírito que ele, Frederico Figner, o irmão Jacó, tinha como venerável, como espírito de luz, igual Bittencourt Sampaio. Quantos nós não tivemos ao longo desses 160 e poucos anos de espiritismo e que ficaram no anonimato? Se não fosse ele falar de Bittencourt Sampaio, quem de nós iria procurar sobre Bittencourt Sampaio? E às vezes Bittencourt Sampaio é quem passa orientação para um Dr. Bezerra. Para um espírito desta grandeza. Então nós precisamos realmente ler, aprofundar no conhecimento e ver a maravilha que está ao nosso entorno. Continua. Cercavam-no vasta auréolas rutilantes. Surpreendido, envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. Então ele quis ajoelhar, Guilom segurou firme. Ele quis recuar, os espíritos ajudaram ele e foi vindo Bittencourt Sampaio em sua direção, pronunciando palavras, agradecendo pelo esforço, retribuindo a ele o que ele havia feito de positivo, porque reconhecer o esforço do próximo não é instigar o orgulho, não é instigar a vaidade, é darmos força e coragem para que o espírito continue a sua jornada e não fazer dele, olha, você foi extraordinário, você foi um biscoitinho premiado no saquinho que você fazia parte, você foi um familiar exemplar, não. Mas foi dito para ele, Frederico, você lutou contra as suas tentações. E muitas delas você venceu. Você foi um homem muito poderoso. Poderia pensar apenas em si, mas você ajudou quantas instituições hoje não têm o seu ambiente físico? Eu não sabia. Foi o Paulo que me mostrou. Depois eu fui atrás e lá está na biografia, todos podem pesquisar na internet. Eu não sabia. O Retiro dos Artistas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nada mais é do que um lar para os famosos que não têm uma casa, que não têm um teto, vão para lá. O Retiro dos Artistas. O terreno foi doado por Frederico Figner. Chico Xavier, materialmente falando, foi ajudado por Frederico Figner. Casas espíritas foram mantidas pelo apoio financeiro de Frederico Figner. Ele ajudou os seus familiares.
Quando ele morreu, ele deixou uma soma tão grande para o Chico, só para vocês terem uma ideia de como era grande, ele deu metade para as filhas dele, falou, não, isso aqui é muito. A outra metade, isso na década de 40, ele deu para a Federação Espírita Brasileira, que fez um parque gráfico. O Paulo trabalhou muito tempo em jornal, você que me acompanha, veja bem, quantas poucas gráficas existiam em 1940? Aqui em Itapira, muitos jornais da região rodam num jornal aqui da cidade, porque não tem gráfica própria. Em 1940, na década de 1940, a federação já tinha uma gráfica moderna, uma gráfica bem equipada, em que o Chico falou, montem para que os livros possam ser impressos por vocês e sair mais barato para o leitor. Pena que ela desviou o caminho e não foi dessa forma como a história nos mostra. Para nós vermos a fortuna, imagina você ter uma herança em que devolveu metade, a outra metade deu para fazer uma gráfica moderníssima no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Estamos falando de pouco? Estamos falando de uma fortuna. Ele foi um homem generoso. Tinha seu orgulho? Tinha. Tinha sua vaidade? Tinha. Cometeu erros? Cometeu. Mas os acertos dele fizeram com que ele pudesse, ao desencarnar, ser amparado. Acompanhou o féretro e o cortejo do corpo. Foi recebido de braços abertos por Andrade e também pela sua filha Marta. Teve, depois de alguns meses, a oportunidade de participar dessa assembleia, que o próprio Bittencourt Sampaio veio. Parou o que estava fazendo para homenageá-lo. Então aqui já fica um pouquinho de informação para vermos também quem foi esse espírito amigo. Nós vamos encerrando o estudo de hoje. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando, bem como agradeço a todos que estão assistindo e estudando comigo, lembrando que eu não sou professor de espiritismo, não possuo a última palavra, estou aprendendo e corrigindo todos os dias. Esse projeto é imperfeito, porque é apresentado por uma pessoa imperfeita, então não poderia ser diferente. Aquilo que você julga discordar de mim, não deixe de assistir os próximos por isso. O que você não concorda comigo, deixe de lado e fique com o que você concorda, e assim o tempo vai nos provando os acertos, os erros, e vamos juntos crescendo e aprendendo. O canal é monetizado e você pode ajudar o canal diretamente. Gostei? Comentário no vídeo, seja membro do canal, está do lado do botão inscreva-se no canal, habilite as notificações. Até o nosso próximo encontro, um beijo no coração de todos e votos de muita paz.